Opa, e aí, boa noite pessoal, tudo bem com vocês aí? Olha, hoje vamos continuar falando sobre associação de resistores e agora associação mista, beleza? E mista por quê? Olha, Isaac, lembra que nós vimos associação em série e paralelo? Então agora nós vamos misturar tudo para fazer uma associação de resistores. Nesse primeiro exemplo aqui, ó, vamos supor que você estivesse montando um circuito e precisasse de um resistor de 255 ohms. Ó, você quer um resistor de 255. E aí você não tem esse resistor lá no material, tá bom? Mas você tem de 100 e tem de 150. Opa, coloca em série, já está dando 250, certo? Nós precisamos de mais 5 ohms para dar os 255. Ora, a gente já viu que quando a gente coloca dois resistores iguais em paralelo, o equivalente dá metade. Né? Então, se nós ligarmos desse jeito aqui, ó, os dois de 10 em paralelo, vai chegar no 255, certo? Então, a resistência equivalente para essa associação aqui, né? Veja, se você pegar um multímetro, se você ligar isso aqui lá na placa, ligar os resistores assim, e pegar um multímetro e medir a resistência aqui do ponto A até o ponto B, vai dar esse valor então, certo? 100 mais 150, 250, mais 5 aqui dos dois em paralelo, certo? Então a resistência 255 ohms, tá bom? Então, esse é o tipo de associação mista. Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Você tem uma associação dessa forma aqui. Qual será a resistência equivalente aqui entre os pontos A e B? Os pontos A e B é onde você ligaria a fonte de tensão, né? A bateria, se você estivesse montando o circuito para ligar uma alimentação para fazer circular a corrente entre os pontos A e B que você ligaria a fonte, tá bom? E para saber a resistência equivalente também, se você fosse medir, seria aqui com o multímetro que você mediria essa resistência equivalente. Agora, olha nessa associação aqui. Como que nós vamos calcular a resistência equivalente? Veja bem, quando você vai resolver esse tipo de exercício, você tem que olhar primeiro o que está em série, o que está em paralelo e dá para você resolver. Porque, por exemplo, aqui eu tenho o R1. Será que eu posso somar o R1 com o R3, por exemplo, 10 mais 20 e dar 30 essa parte aqui? Não, não pode, né? Porque pela nossa definição de resistores em série, a mesma corrente que passa por um tem que passar pelo outro. Como aqui, ó, esses dois estão em série, porque a corrente que vem aqui passaria por R1, por R2, seria a mesma. Só aqui, nesse ponto, né, nesse nó aqui, que ela ia se dividir. Mas aqui seria a mesma corrente. Já nesse daqui, observe, a corrente que viria aqui passaria por R1, quando chegasse nesse nó aqui, ela ia se dividir. Então, a que passa por R1 não é a mesma que passa por R3. Então, eles não estão em série, você não pode somar, tá bom? Mas olha só como você pode resolver esse aqui. Esses três estão em paralelo, né? Isso não está óbvio aqui, um do lado do outro estão em paralelo. Então a gente vai resolver este paralelo aqui primeiro, certo? Quando a gente resolver esses três resistores em paralelo, né, a gente vai ter um valor só que a gente vai colocar no lugar, vamos chamar de Rx, certo? E aí depois a gente continua a resolução para ver o que acontece. Bom, vamos resolver esse paralelo aqui, ó, 60, 20 e 60. Olha, 60 e 60, dois resistores iguais, concorda? Dois resistores iguais, dá para trocar por um de metade do valor, né? Então a gente tem 60 e 60, dá para trocar por um resistor só de 30 ohms. Isso, muito bem, tá esperto aí, ô Marcos Vinícius. Né? Aqui fica um de 30 ohms, certo? Tá aí, tudo bem? Agora ficou 30 em paralelo com 20, certo? Bom, aí tem que fazer a conta, né? Então vai ficar 20 vezes 30 dividido por 20 mais 30, certo? Então aqui em cima vai dar 2 vezes 3, 6, 600, certo? E aqui embaixo 50, né? Então fica 600 por 50.
A gente pode cortar um zero, corta um zero para ficar mais fácil, certo? E aí fica 60 por 15. 60 por 15 dá 12, né? 5, 10, mais um 6, 60. Isso. Então, aqui dá 12 ohms. Aí nós podemos trocar esses dois aqui por um resistor só de 12 ohms. Né? Então vamos trocar esses dois por um resistor de 12 ohms. Deixa eu colocar em verde aqui para você ver que nós trocamos. Olha, então vamos chamar isso aqui de RX 12 ohms. Tudo bem? Agora, olha só. Quando vem uma corrente aqui, ela vai passar por R1, por RX e por R5, vai ser a mesma corrente. Concorda? Concorda com isso aí, Tamires? Veja. Então, nós podemos somar, né? 50 mais 10, 60 mais 12, 72, certo? Então, a resistência equivalente desse daqui é 72 ohms. Tudo bem? Então, tá aí, pessoal. Resolvemos essa associação mista e deu este valor de 72 ohms. Compreendeu a resolução? Nós vamos fazer mais alguns exemplos, tá bom? Depois eu vou passar uns exercícios para você fazer, mas vamos fazer mais alguns exemplos, só um instante. Vamos fazer mais um exemplo aqui. E aí nesse exemplo, nós vamos ter o seguinte. Então, olha nesse exemplo 3 aqui. Veja, vamos ver o que está em série e o que está em paralelo para a gente poder resolver. Né? Olhando nesse circuito aqui, a gente percebe que R1 e R2 estão em série, concorda? Né? R1 e R2 estão em série, mesma corrente que passa por aqui. E agora veja bem, você pode somar R1, R2 e R3? Não, não pode, porque o R3 não está em série com esses dois. Como a gente viu no exemplo anterior, aqui tem um nó que a corrente vai se dividir. Né? Então vem uma corrente aqui, passa por esses dois resistores. Quando chega nesse ponto, ela vai se dividir. Uma parte vem para cá e outra parte vem para cá. Então, a corrente que passa por R1 e R2 não é a mesma que passa por R3, porque aqui tem um ponto que ela vai se dividir em duas partes. Então a gente sabe que R1 e R2 estão em série. Então, você pode somar esses dois. Aí vai ficar assim, né? Vamos redesenhar o circuito. Quando você estiver resolvendo aí no seu caderno os exercícios que eu vou passar, é bom você redesenhar para você entender melhor o que está acontecendo, né? Então veja, aqui, vou chamar de RX aqui, 3K, certo? Esses dois vão 3K. Aí, observe, esses dois estão em paralelo, concorda? Eles estão em paralelo. E como são iguais, 10 com 10, vai dar 1 de... Quanto, Camila? Isso. Vamos chamar de RY, esse daqui. Isso aí que a Camila falou, 5K. Né? Esse 10 dá um de 5K. Beleza? E aí, agora ficou fácil, então, observe. Esses dois aqui estão como? Em série ou paralelo? Ah, claro que é em série, né, Vitor? Isso, está em série os dois. Ó. Mesma corrente, a gente passar por um aqui, não tem outro caminho para a corrente fazer, ela vai passar por esse é a mesma corrente. Então, estão em série, aí como o Vitor falou, é só somar os dois aqui, e a resistência equivalente desses dois vai ser 8K ohms. Certo? Beleza? É isso aí. Vai conferindo os resultados aí, hein, ô Vicenzo, porque às vezes eu estou fazendo aqui no quadro e posso cometer algum erro aí, né? Então depois, se tiver, me avisa aí na nosso encontro ao vivo, porque depois que eu gravo o vídeo eu não assisto novamente não, hein? Se eu tiver algum furo aí, depois você me fala. Deixa eu passar o próximo. Vamos
mostrar mais um exemplo aqui. Agora, olha esse. Quem já estudou associação de resistores em física, né, lá na parte de eletricidade, no ensino médio, aí você pega uma associação lá, a mista, e tem um monte de resistores lá, né, tudo embaralhado para você achar a resistência equivalente. Você fala assim, poxa, mas para esse monte de resistores assim, tudo embaralhado, para que serve na prática? Ora, na prática não tem muita aplicação isso não. Mas para que serve então? Ah, para complicar a sua vida. Para complicar a sua vida e cair nos vestibulares, quando você vai fazer o teste numa empresa, né? Lá nas provas de física, do ensino médio. Então, aparece um monte de resistor. Uma vez o aluno foi fazer o teste numa empresa e ele trouxe para eu ver lá o que caiu lá. Tinha uns 30 resistores lá, tudo embaralhado para calcular a resistência equivalente. Né? Eu vou até ver se eu acho os meus arquivos depois para mostrar para vocês. Tudo bem? Mas aí é para ver se né, o aluno, o candidato lá ao estágio, no caso dele, sabe resolver, sabe interpretar né, uma associação de resistores, certo? E isso, na verdade, quando você vai fazer um teste, o entrevistador lá, né, quem está selecionando o candidato, ele quer saber se o candidato tem conhecimentos básicos, porque quando você tem uma associação de resistores, e tem um monte de resistores lá e o cara consegue resolver, quer dizer que ele tem os conhecimentos básicos e sabe aplicar os conceitos da eletrônica, da eletricidade, certo? Isso provavelmente vai te dar um estagiário que vai aprender bem as funções ali que você vai ser treinado na empresa, certo? Então por isso que tem aluno que não entende também quando ele vai fazer um teste que cai certo tipo de questão, né? Tá? Para ver se a pessoa sabe os conceitos, sabe aplicar, e se ela sabe aqueles conceitos bem, sabe aplicar, é porque era um bom aluno, vai ser um bom estagiário, vai ser um bom funcionário, beleza? Então, olha esse daqui. Por onde começar a resolver esse aí, hein? Por onde você começaria a resolver? Bom, olha só, temos que ver o que está em série, o que está em paralelo. Esse daqui, eu coloquei uma armadilha aqui também para você. Veja, o R5 e o R6, 2 de 40, certo? 2 iguais, dá 20, dá metade? Não, né, Vanice? Olha só, aqui são 2 iguais em série, tá bom? É muito comum eu colocar isso aqui nos exercícios valendo nota, e quando tem 2 assim, o aluno já vai colocando, substituindo esses 2 aqui por um só de 20, tá? Não, quando são iguais em paralelo que dá metade, aqui estão em série. Bom, então vai dar 80 aqui, concorda? Certo? Aqui vai dar 80, 2 em série, tem que somar. Esses dois também estão em série, concorda? 15 e esse de 5 aqui estão em série. Você vai somar então, tudo bem? Com esses dois aqui a gente não vai mexer por enquanto, tá? Porque o que a gente tem certeza olhando para esse circuito aqui é que esses dois estão em série e esses dois também estão em série. E aí, vamos redesenhar aqui então para ver como fica. Olha, o R1 eu vou manter, não vamos mexer no R1, certo? E aqui então ó, vai ficar 15 mais 5, vai dar 20. Vamos chamar isso aqui de RX, deu 20 ohms. E esses dois aqui, 80, né? Esse aqui 80, opa, aqui tem um. Certo. Vamos chamar isso aqui de RY, aqui deu 80 ohms também, tudo bem? E aí, então, aqui era o R2, que é 500 ohms. 500 ohms. Esse aqui era 1K, continua 1K, tudo bem? E agora, por onde continuar aí? O que nós temos certeza aí olhando para esse desenho? Né? E tem certeza que o RX e o RY estão em paralelo, concorda? É isso? Estão em paralelo. Então, vamos resolver esse paralelo. Vou resolver aqui de outra cor, para ficar mais fácil para você copiar aí depois. É 20 com 80. Então é 20 vezes 80 dividido por 20 mais 80, certo? Aqui em cima dá 16 e 2 zeros, né? E aqui embaixo dá 100. Tudo bem? Ficou fácil, hein? Cortar 2 zeros aqui, cortar 2 zeros aqui, certo?
fica 16 por 1. Então, vou trocar esses dois ali por um resistor de 16 ohms, concorda? Certo aí, o Eric, tá acompanhando aí, Eric? Olha só, aqui tem o R1. Aqui vai ser esse RZ. Vou chamar de RZ. Né? E aqui o R2, certo? Aqui então vai ficar 1K ohms. Aqui é o de 500 mesmo. E aqui o de 16 ohms. É isso? Então, quanto que vai dar o resultado aí? Agora concorda que está tudo em série? Certo? Tudo em série, né? Então é 1516. 1516 ohms. Certo? 1516. E aí então passando, como é maior que 1000, vamos passar para K ohms, né? Vamos passar para K ohms. Já aprendeu isso, né, Danilo? Passar para K ohms? Aprendeu? Olha só. 1516 anda 3 casas. 1, 2, 3. Dá 1,516K ohms. Né? Esse aqui não deu um número quebrado, não ficou muito bonito, não. Passando para K ohms, não resolveu muito, não. Mas tá aí a solução. Beleza? Certo. Então tá aí, pessoal. Resolvemos mais um exemplo. Aí eu vou passar para você na nossa aula de hoje alguns exercícios para você praticar essa parte aí de associação mista. Beleza, Frâncio? Se tiver alguma dúvida, anota aí no caderno do nosso encontro ao vivo, você me pergunta, tá bom? Então, até já, pessoal.